como eu comentei, por que o assunto me chamou mais atenção agora? Porque eu comecei a querer pegar mais a mão na massa, entendeu? E aí você começa a entender mais a dificuldade das pessoas quando elas vão estruturar uma aplicação do zero, né? Então, você ter uma coisa do tipo da Clean Architecture te ajuda a pensar muito onde vai cada interesse da sua aplicação. Fala Dev, muita gente já me conhece, meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket City e está começando agora uma nova temporada do Fala Dev. E como sempre, algumas coisas mudaram por aqui. A nossa equipe de produtores aqui do podcast fez um trabalho intenso nos últimos meses para que a nossa conversa aqui sobre programação seja de um jeito que vocês nunca viram por aqui. Isso nem tá no script aqui, eu tô até acompanhando o script das coisas que eu tenho que lembrar, mas eu quero mandar um super obrigado, um super abraço / beijo aí para nossa equipe que está por trás do podcast Fala Dev, e tanto o Felipe Buzzi, quanto a Beatriz, quanto o Thiago Marinho, o Thiago Santana que edita, e o Léo também. Eu acho que eu lembrei de todas as pessoas, meu Deus, se eu não lembrei de alguém, me desculpe. Mas por isso o nosso querido podcast Fala Dev está de volta, são por causa dessas pessoas principalmente. E eu não vou estar aqui nessa temporada sozinho como host, eu vou ser acompanhado da Dani, evangelista que está aqui, que ela é dev e expert na nossa órbita de Student Experience. Diz aí, Dani. É isso aí, pessoal, é isso aí, Di. Nós preparamos uma temporada super bacana com convidados inéditos para a gente bater um papo. E nesse primeiro episódio dessa terceira temporada, nós chamamos o Otávio Lemos e o Rodrigo Branas para conversar um pouco de arquitetura e desenvolvimento com a gente. Vai ser um papo bem bacana. Então, bora conferir? Eu acho que um dos primeiros pontos, cara, eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Eu não conheço o Otávio ainda muito bem, muito a fundo, e vocês também não conhecem, provavelmente a Dani também muito, ou até eu muito. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre mim e um pouquinho, cara, a minha vivência com essa questão de arquitetura para vocês entenderem um pouquinho mais, cara. Bom, cara, eu comecei a programar 10 anos atrás. Para mim, a única coisa que existia era MVC, mas era aquele MVC raiz, de tipo controller, pai de tudo. Ou, até quando programava tipo em Ruby, era model, pai de tudo, né? Fat model total, tudo jogava dentro do model e era basicamente isso. Então, assim, durante, 5 anos da minha vida, 5, 6 anos da minha carreira de desenvolvimento, era isso. Eu não via, porque assim, a gente sempre utilizava Rails, Laravel, frameworks super opinados que mandavam a gente seguir esse padrão. Então, assim, a gente ia seguindo e, basicamente, nunca fugia muito disso, né? Cara, de uns 2, 3 anos pra cá, eu comecei a sentir um pouco mais de necessidade de estudar um pouco mais, né? A gente sempre ouvia falar de design patterns, sempre ouvia falar de arquitetura, mas que diabos é isso, né? Existem, 200 design patterns diferentes e pessoas falando sobre factory, outras pessoas falando sobre, sei lá, facade. Cara, um monte de design pattern, não fazia a menor ideia de quando aplicar esses design patterns e esses conceitos maiores. Não fazia a menor ideia da diferença de Solid para Clean Architecture, Domain Driven Design. Naquela época, uma vez eu lembro que eu até estava fazendo uma live e uma pessoa do chat perguntou, vai ter DDD? E aí eu fiz uma brincadeira falando, não, meu DDD é 47. Eu realmente não sabia do que ele estava falando, assim. E aí eu comecei a estudar isso um pouco mais a fundo, comecei a cair em muito conteúdo, comecei a cair em alguns conteúdos gringos, que eu acho que o Otávio provavelmente também viu esses conteúdos, porque tem muita coisa que ele passa no canal dele que é muito semelhante ao que eu vejo. Claro, esses conceitos eles estão, aí há décadas, né? Então a gente acaba, a gente até pode conversar um pouco mais sobre isso, né, cara? O que mudou de décadas, se a gente tem que mudar, se tem que seguir tudo à risca. Mas, cara, basicamente isso, assim, eu tô uns 3 anos que eu comecei a entrar um pouco mais, estudei mais sobre Solid, né, que são coisas fora da arquitetura, estudei um pouco mais sobre Clean. Mas, assim, eu cheguei no modelo ali do DDD e ali eu fiquei por um bom tempo. Hoje, assim, o que eu mais estudei e o que eu mais entrei a fundo foi no DDD, mas eu acho que a gente consegue falar bastante sobre isso. Eu acho que seria legal a Dani falar um pouquinho também sobre a vivência dela, que já deve back-end há muito tempo. E depois eu acho que seria muito massa também saber um pouquinho de vocês, para daí então a gente poder continuar para os assuntos mesmo relacionados à arquitetura. Eu já tenho experiência como desenvolvedora já há 11 anos, tá indo para 12, algo do tipo. Comecei lá com Java,
né? Então, comecei lá com Struts na versão 1 ainda, XML puro lá. Uhum. Depois comecei a trabalhar com Spring, foi onde de fato começou essa minha vivência com a parte do MVC, né? Cara, eu fiquei trabalhando muito tempo com Spring MVC, acho que até lançar o Spring Boot, né? Era o que a gente tinha, mas na real, eu lia muito esses livros de arquitetura, né? Arquitetura limpa e tal, mas nunca colocava em prática, muito pelo fato daquele negócio, né, de já pegar legado e você não conseguir fazer atualizações com ele e tal, ou pelo fato do cliente querer tudo para ontem, então você não consegue começar um projeto bem estruturado, porque é aquele go horse, né? Então, comecei, assim, de fato, a entrar na arquitetura limpa, a estudar mesmo e colocar em prática, acho que foi no ano passado, um pouco antes de entrar na Rocket, foi onde eu, de fato, tive a oportunidade de começar com DDD e tal. E aí, na Rocket, através do Bootcamp, que aí o Diego, né, veio trazendo a parte do DDD pra gente e tal, comecei também a fazer mais voltado para Node. Então, assim, a vivência que eu tenho, né, de arquitetura limpa, do DDD, de Solid, é mais na teoria do que na prática, né, mais por conta desse negócio do Go Horse, de ter que fazer tudo rápido, né, mas o que eu mais tenho, assim, né, é o MVC, é aquele controller básico lá que eu não sei, para mim, eu acho que o desenvolvedor Java, ele já tem aquela mentalidade que tem que ter o controller, né, e todo o resto, ele não tem tanto sentido, não tem tanto significado. Eu acho que o C Sharp, o .NET, ele tem muito mais emprega mais o fato do DDD, né, do que o próprio Java. Bom, eu sou professor, né? Eu comecei a mexer com computação em 1999, nós somos os mais antigos aí, né? Mais sênior. E eu entrei na faculdade em 1999 e aí eu fiz ciência da computação. E aí, no final da faculdade, eu pensei em fazer para me aprofundar um pouco mais, né? Eu falei lá na live com o Branas também, eu fiz um estágio, né, numa empresa, fiquei 1 ano desenvolvendo, mexendo com banco de dados e tal. Nem lembro se tinha nada de arquitetura nessas aplicações, naquela época era muito, o banco de dados era o rei, né? Tipo assim, é muito focado no banco, né? E o Banco Bob até tira sarro disso daí, né? Que o banco de dados é como se fosse o centro do sistema, né? E na arquitetura limpa, na verdade, é um detalhe, né? Como a gente pode falar mais. Cheio de procedure, function, trigger. Regra de negócio, tudo no banco, né? Bom, aí eu fui fazer o mestrado na USP, né? Na área de engenharia de software. Aí, na verdade, assim, acho que na faculdade eu nem vi nada de orientação a objeto, né? Eu aprendi a programar em C++, e depois eu comecei a mexer com Java++ no mestrado. E aí que eu fui estudar mesmo programação orientada a objetos mais a fundo, conhecer os conceitos, né? Na época tinha muita questão de componentes também, que o Uncle Bob fala bastante também, de como você componentizar a aplicação, né? Que é como se fosse uma coisa de granularidade um pouco mais alta que objeto, né? Você tem os objetos, depois tem as coleções de objetos, são os componentes, e aí você tem a comunicação entre os componentes, que isso daí que vai formar a arquitetura, né? Mas aí, assim, depois do mestrado, eu fiz o doutorado e, assim, essa área toda da minha carreira foi muito mais acadêmica, né? Assim, não dá para você ser totalmente acadêmico na área de engenharia de software, né? Porque engenharia de software é uma área muito aplicada, né? Então, assim, a gente sempre desenvolve um pouco de software, né? E, assim, as coisas que eu desenvolvi durante a minha carreira mais acadêmica, assim, foram sempre para ajudar os desenvolvedores, ferramentas para ajudar os desenvolvedores, né? Como uma ferramenta para ajudar a reusar código, a buscar código. Então, sempre assim, sempre com o pé na prática, assim, né? Mas, no ano passado para cá, eu comecei a sentir essa necessidade de ficar mais próximo do mundo real, né? Porque a área acadêmica você fica uma espécie de torre de marfim, né? Trabalhando em temas que ficam um pouco, que eles chamam de estado da arte, né? Um pouco longe da indústria, né? Das coisas que as pessoas estão realmente fazendo, né? Na prática.
Então eu comecei, principalmente, eu estava numa disciplina de programação orientada a objetos, aí eu fui fazer uma aplicação super simples lá, aí eu comecei a me embananar um pouco, né? Falei, caramba, né? Eu tenho mestrado e doutorado em engenharia de software, eu tô conseguindo fazer uma aplicação simples aqui. Também toda essa coisa da web, né? Desenvolvimento web, que eu mexi com PHP no meu TCC, mas depois disso eu nunca voltei a mexer muito com web, né? Eu falei, olha, eu preciso dar uma mudada assim na minha carreira e começar a ver as coisas mais na realidade, até para ajudar mais os próprios alunos, os desenvolvedores, né? E o canal ajudou muito nisso, né? Quando eu comecei o canal, eu comecei a olhar o que as pessoas estão falando, né? Aí só via negócio de Node, React. Falei, vou ter que aprender essas coisas aí para poder ajudar o pessoal, né? Para poder ficar mais próximo da realidade. E nesse mesmo tempo, eu comecei a estudar as coisas do Uncle Bob, né? Do Robert Martin. Comecei a ver as palestras dele. E aí eu peguei o livro Clean Architecture, porque realmente naquela aplicaçãozinha eu falei, puxa vida, né? Eu comecei a aplicar o MVC, aí eu comecei a ver Clean Architecture e falava assim, mas espera aí, esse modelo de domínio aqui, esse model aqui é o mesmo model do MVC ou não? E aí eu comecei a investigar isso daí mais a fundo. E aí também um cara que eu gostaria de citar aqui, que é o Rodrigo Manguinho, que eu falei também para o Rodrigo Brandas, eu fiz um curso do Manguinho e em Node, né? Eu comecei a aprender Node também e a ver essas coisas na prática, né? Como é que, me aprofundando, eu comecei a ver que pelo menos segundo, né, a Clean Architecture e os conceitos lá do Uncle Bob, esse model, né, do MVC não é o mesmo, não é o objeto de domínio, né? Na verdade, ele fica um core do sistema e, na verdade, não é bom que esses objetos trafeguem, né, para as camadas mais externas da aplicação, né? Então, e até fui dar uma estudada também na questão do MVC, né, e o Uncle Bob fala isso, né, que o MVC, ele é um design pattern, né, ele não é uma arquitetura. Só que, assim, o pessoal começou a utilizar e o negócio, assim, tudo MVC, né? Acho que talvez porque na web e no desenvolvimento móvel também, mobile, né, a interface tem muito peso, né? Então, assim, como o MVC é uma solução para interface, uma solução de projeto para interface, e essas aplicações são muito baseadas na interface, eu acho que o MVC ganhou essa, né, essa cara de arquitetura, né? Então, o pessoal começa a estruturar a aplicação em cima do MVC, né? Quando era para ser um design pattern, como os outros, né? Então, essa questão de MVC morreu, agora é Clean Architecture, é meio estranho, porque, na verdade, são coisas que estão em níveis diferentes, né? Então, assim, a mesma coisa que a gente falar assim, injeção de dependência morreu, agora é Clean Architecture. Não, a gente usa injeção de dependência dentro da Clean Architecture. E é para a gente usar o MVC também dentro da Clean Architecture, né? Só que ele vai ficar nas partes mais externas, né? Então, eu mudei um pouco, assim, o foco da minha carreira, né? Agora, a minha ideia é desenvolver mais software, né? Tipo assim, colocar a mão na massa mesmo, né? Aquilo que o próprio Uncle Bob fala, né? Que é manter as minhas mãos no teclado o máximo possível, né? Para não ficar uma coisa que eu só falo como deve ser feito, mas eu não faço, né? Então, eu comecei com o desenvolvimento da API lá, do The Wise Dev, super simples, né? E agora eu quero desenvolver a plataforma de cursos The Wise Dev. E aí que a ideia é aplicar todos esses princípios, né, numa aplicação maior, para realmente ter mais embasamento para poder falar, né? Para poder ajudar as pessoas a falar como que as coisas me parecem ser melhores, né, de serem feitas. Quem acompanha o teu canal, e eu sempre acompanho os vídeos, e é muito bacana, viu lá que tu até desenvolveu digamos, o primeiro cadastro ali da The Wise Dev, utilizando a Clean Architecture, né, usando alguns conceitos de Functional Error Handling e várias coisas assim que vem muito desse universo, né, e é muito legal. Acho que a gente pode citar algumas coisas disso, e eu quero puxar alguns assuntos sobre isso mais pra frente, mas até falando sobre o tema, né, MVC morreu, e antes do Branda se apresentar um pouco, mas MVC morreu, agora é Clean Architecture. Eu pensei nesse título porque a comunidade pensa dessa forma, né? Eles veem o Branas, fazendo uma live lá com o Uncle Bob, e, cara, acabou, MVC morreu, mas não, que não é a mesma coisa, realmente, assim. Eu acho que a gente tem que trocar uma ideia sobre isso, assim. Agora vocês falaram, eu acabei esquecendo totalmente do Manguinho. E, Manguinho, queremos você aqui no próximo podcast, então mandem para ele, marca ele, pessoal, aí nos comentários, que a gente vai trazer ele aí também para bater um papo.
E, Branas, cara, fala um pouquinho aí, eu acho que, assim, a tua história, se eu for pedir pra contar inteira, cara, a gente vai ficar aqui, acho que até o final das 2 horas, mas Imagina. se tu puder, não. Legal, cara. Então, bom, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, já conheço o Diego aí de longa data, né? O Otávio também tive o prazer de conversar com ele no canal, acho que foi o mês passado, se não me engano. E até você falou no Rodrigo Manguinho, também tô querendo convidar ele, tá aqui já no meu planejamento, né? Eu desenvolvo software desde 2000, 99 para 2000, já de forma mais profissional. Eu comecei bem de leve ainda nos anos 90, com um pouco de DBase, um pouco de Clipper. Acho que como todo mundo, às vezes, o pacote Office, ele esconde talvez algumas aplicações interessantes como Access, né, para quem está começando, estruturar, né, aquele primeiro software de videolocadora, sabe? Acho que muita gente passa por isso. E aí, quando eu fui fazer vestibular, na virada, né, da década de 90 para 2000, eu acabei escolhendo computação, acho que não tinha um caminho muito diferente para mim, né? Cursei ciência da computação, já nas primeiras fases, e é uma coisa que eu sempre falo bastante, eu acho que é legal você colocar o teu conhecimento em prática, porque quando você está traçando esse paralelo entre teoria e prática, é que as fichas começam a cair, você começa a entender as coisas, né? Já na segunda, terceira fase, já comecei a fazer estágios remunerados, pegar um pouco de projetos freelance, né? Trabalhei, assim, criando software para eventos, software para gráfica, software para empresa de contabilidade, importação. No fundo, era o mesmo software que eu copiava, colava e mudava os nomes, né? Assim, era muito parecido, né? Era sempre um cadastro de alguma coisa que imprimia alguma outra coisa, né? E sempre trabalhando na web. Então, eu, assim como a Daniele, trabalhei muito tempo com Java, né? Trabalhei com Java bem dizer, de 2001 até 2012. Peguei todo o início, né, ela falou em struts, né, então eu peguei a época que quando você falava em struts, era mais ou menos o sentimento que você tem hoje quando a pessoa fala em Vue.js, em React Native, sabe, dava aquela sensação, nossa, você está trabalhando com struts, que legal, assim, sabe, porque você vinha de JSP e Servlet, né, que eu até achava legal, Cara, assim, sabe. não, como que tu achava legal o JSP e Servlet, cara? Porque Nossa, era mais velho. simples, era mais Quer ver assim... JSF, cara? É um negócio que pra mim, assim, É, claro, né? Hoje a gente tem lá, que nem tu falou, o Vue, o Angular lá, que tu bota os atributos lá pra fazer um for, não sei o quê. Cara, mas aquilo lá não me descia, assim, é um negócio que... Era muita coisa manual, né? Muito trabalho manual, porque você tinha que configurar no teu WebXML cada um dos, entre aspas, endpoints, né? Que na verdade eram rotas na tua aplicação. Então era tudo muito moroso. E o Struts veio com aquela ideia de Dynamic Forms, então você já não precisava mais mapear tudo, né? Porque qual que era a dificuldade? Hoje em dia você está trabalhando lá com, sei lá, com Angular, você cria um campo na Vue, automaticamente isso entra num JSON, que vai bater na tua API e eventualmente isso vai trafegar pela tua arquitetura e chegar lá no teu modelo, vai ser persistido. Naquela época você tinha que em cada camada da arquitetura definir aquele campo, né? Para que ele atravesse as camadas da aplicação. Então, se usasse um Hibernate, por exemplo, eu peguei a primeira versão do Hibernate também, você configurava o XML. Então, tudo era muito difícil de você configurar, assim. Hoje é mais simples, o bootstrap de uma aplicação é mais rápido, né? E aí fiz essa transição para JavaScript, mais ou menos de 2009 para 2010, pelo front-end, obviamente, né? Começando com jQuery, não é uma experiência assim tão simples de você estruturar um front-end inteiro só com jQuery. E aí quando vieram os primeiros frameworks, né? Pega o Knockout, o Backbone, as primeiras versões de AngularJS, aí as coisas foram se encaminhando. E aí eu sempre dei muita aula para a empresa, então isso sempre me ajudou bastante também, porque você é puxado até o teu limite máximo, porque você está dando aula para outras pessoas que também têm experiência, que vivenciam. E tem uma diferença muito grande, e acho que tanto vocês, né, que estão no meio acadêmico também, vão sentir que você dar aula para iniciante requer um tipo de didática. Você dar aula para pessoas bem experientes requer outro tipo de didática. Então, passei os últimos 20 anos, mais ou menos, fazendo isso, né, programando, ainda consigo programar 80% do tempo, né, hoje eu sou CTO de uma empresa de tecnologia, mas consigo programar a maior parte do tempo, e aí a gente vê bastante essa aplicação, né, de questões bem, às vezes, teóricas, que a gente lê nos livros, que a gente ouve nos eventos, que a gente discute
às vezes em alguns vídeos no YouTube, e trazendo isso para uma roupagem mais real e ver realmente, poxa, onde que isso me ajuda, onde que isso faz com que eu tenha um software mais bem construído, né? Eu venho falando bastante sobre Clean Code, que acho que é uma coisa que sempre faltou, na verdade, e acho que tem a capacidade de transformar o mundo, né, que nos cerca, né, na nossa empresa, nossos projetos, né, para a gente sair daquele caos, daquele senso de urgência, daquele senso de eu tenho medo de mexer no projeto que eu estou trabalhando, eu não tenho controle sobre aquilo que eu estou fazendo, e acho que o tema da nossa pauta de hoje é bem interessante, porque ele vai um pouco até além disso, né, como é que eu estruturo a minha aplicação para que ela cresça de uma forma saudável, né? Exatamente. Mas, cara, assim, uma das coisas que eu falei antes é que eu percebo que esse assunto de arquitetura, Solid, Clean, DDD, tá muito mais em alta nos últimos tempos, assim. Até como vocês falaram, pô, a Dani, o Otávio, estão aprendendo isso há pouco tempo, estão pegando isso com força há pouco tempo. Por que vocês acham, principalmente Otávio e Dani, que vocês começaram a se sentir mais interessados nessas áreas há pouco tempo, assim? E por que isso talvez antes não era algo que incomodava vocês ou que deixava com aquela pulga atrás na orelha de querer saber um pouco mais sobre esse mundo? Bom, no meu caso, eu sempre, quer dizer, no estudo acadêmico, eu sempre estudei todas essas coisas, né? Então, Extreme Programming, a integração contínua, os design patterns, essa questão de acoplamento e coesão, todos esses princípios, né, eu sempre trato. Por exemplo, eu dou uma disciplina de engenharia de software, então você tem que falar de tudo isso. E também, no meu trabalho acadêmico, eu acabo tendo muito contato com esses princípios, né? Como eu comentei, por que o assunto me chamou mais atenção agora? Porque eu comecei a querer pegar mais a mão na massa, entendeu? E aí você começa a entender mais a dificuldade das pessoas quando elas vão estruturar uma aplicação do zero, né? Como é que você faz para estruturar a aplicação do zero? Então, você ter uma coisa do tipo da Clean Architecture te ajuda a pensar muito onde vai cada interesse da sua aplicação, né? Cada tipo de coisa, né? Porque, de fato, existe na sua aplicação, em qualquer sistema, existem as regras de negócio do domínio, existem as regras de negócio da aplicação, né? Existem os frameworks e as tecnologias, só que muitas vezes essas coisas estão misturadas, né? Ou tá lá no controlador, por exemplo, o cara tem uma regra de negócio que está sendo verificada lá no controlador, o cara tem uma regra de negócio que está lá no banco de dados, né? Então, a Clean Architecture, ela ajuda muito você a ver que você tem essas coisas diferentes, esses diferentes tipos de coisa na aplicação e como você modulariza essas coisas, né? Principalmente essa ideia de você separar o que é política, né, que são as regras de negócio, tanto de domínio quanto de aplicação, das coisas que são detalhes, né? São as coisas mais que mudam mais, de tecnologia. Então, por exemplo, o banco de dados que você vai usar, né? O servidor que você vai usar, a implementação do servidor que você vai usar, isso são coisas que podem mudar mais. Ao passo que as regras de negócio do domínio são coisas que mudam menos, né? Então, vale a pena você localizar essas coisas que mudam menos e fazer com que essas coisas não dependam de coisas que mudam muito, né? Porque isso vai deixar a sua aplicação mais robusta, né? Uhum. Então foi por isso que eu comecei a estudar mais a Clean Architecture. Já conhecia esses princípios, né, do Solid, por exemplo, mas eles fazem muito mais sentido quando você coloca, né, quando você estuda a Clean Architecture, né, porque esses princípios eles ganham vida ali, né? Você sabe por que você está fazendo Single Responsibility Principle, né? Porque você quer que a sua classe só contenha, né, aquela responsabilidade, né? E aquela responsabilidade, por exemplo, de regra de negócio. Então essas coisas elas ganham vida, eu acho, quando você começa a estudar, né, Clean Architecture ou Domain Driven Design também, né, que é essa ideia de você focar, né, na modelagem do domínio, que é realmente uma das coisas mais importantes da sua aplicação, né? E você modelar bem, né, o domínio é uma coisa que te ajuda muito no sistema, né? Ter um sistema bem sólido, né? Eu acho que, assim, no meu caso, o que me levou a, de fato, querer estudar e aplicar o Clean Architecture, né,
foi o fato de eu trabalhar em empresas onde você ter uma arquitetura limpa, você ter um código limpo ali, nem sempre era prioridade para quem estava ali, né? Quem estava liderando a equipe. Então, eu peguei muito projeto que era legado, que você olhava aquela classe com 5.000 linhas, tipo, você não sabia onde estava cada coisa e era aquela bagunça, mas você precisava fazer uma alteração ali, e às vezes só para você achar aonde você tinha que fazer a alteração, você demorava uns 2, 3 dias. Então, isso começou a me incomodar, né? E eu acho que, assim, todo desenvolvedor, todo desenvolvedora precisa ter esse negócio de não somente olhar para o código, não somente querer desenvolver, mas se preocupar com se aquilo que você está fazendo é o melhor, se existem outras alternativas, não somente de você escrever ali um método com 3 linhas, mas você saber por trás, né, qual que é o significado daquilo que você está fazendo e tal. Então, eu comecei a me questionar muito nesse ponto de se aquilo que estava sendo desenvolvido, se aquele projeto ele estava desenvolvido da melhor forma, se haveriam outras possibilidades para fazer aquilo. Então, comecei a estudar um pouco mais a fundo, né, a arquitetura limpa e tal. Até eu trabalhei numa empresa que eu via um colega meu que ele tinha um livro, não era o do Uncle Bob, mas era mais ou menos de arquitetura limpa e tal, e ele ia para cima e para baixo com aquele livro, né? Eu falava, mano, não é possível. Deve ter alguma coisa boa ali para ele ficar o dia inteiro lendo. E realmente, quando você começa a ler, quando você começa a estudar, as coisas começam a fazer mais sentido para você e você começa a olhar para o código de uma forma diferente, né? Então, acho que esse desejo de não querer ser uma desenvolvedora mediana ali, né, que somente vai lá e coda, mas querer saber um pouco mais na teoria e o desejo também de querer escrever um código melhor, um projeto onde quem bate o olho ali, né, saiba o que aquela classe, aquele estudo de casa ali, ele está fazendo de fato, né? Então, esse, para mim, foram um dos motivos que me levaram a estudar e aprofundar mais nessa parte de arquitetura limpa. Perfeito, eu acho que teve um dos pontos que tu falou que para mim me chamou muita atenção, que é uma das coisas mais legais, assim, né? A pessoa pegar um código e de forma rápida ela saber onde ela precisa mexer para alterar o que ela quer alterar. Eu acho que isso é das principais motivações de utilizar um código com arquitetura limpa. Eu acho que vocês podem comentar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que, assim, os 2 pontos que uma arquitetura como essa resolve dentro de um código, primeiro, na minha opinião, é manutenabilidade, é deixar o código mais fácil de receber manutenção, mais previsível, digamos assim. E segundo, é testável, deixar o código mais testável, mas não ter que criar 264 mocks para testar uma única funcionalidade da classe. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que assim, um dos pontos que nos leva até essa curiosidade por estudar Domain Driven Design, Clean Code, Clean Architecture, às vezes de certa forma uma frustração. É o que a Dani falou, que trabalhava numa empresa e aí se deparou com uma classe com 5.000 linhas. Eu cheguei a ver classes com 25.000 linhas, sabe? Que a própria IDE travava na hora de abrir, porque, óbvio, ela tenta interpretar, ela tenta compilar. Tinha que editar só com 20, tá ligado? Senão não ia rolar. Exatamente. É como se você não colocasse o git ignore e não incluísse a pasta Node Modules, né? Você vê que o VS Code ele trava, né? Ele assim, nossa, eu não consigo traquear as mudanças, porque é muito arquivo, né? Então, esse sentimento, assim, de eu estou fazendo uma coisa da forma errada. Eu acho que isso acontece já quando você acaba de sair da faculdade, você entra nos seus primeiros estágios, essa sensação de... O Otávio até falou isso agora há pouco, né? Nossa, eu vou começar uma aplicação e eu não sei por onde eu começo. Eu não sei o que eu faço, eu tenho lá aquela folha em branco e eu não sei como é que eu começo a escrever aquilo. E aí você vê que nos anos 90, principalmente, né, porque não vamos esquecer que os primeiros computadores, né, lá nos anos 40 e 50, você não tinha interface gráfica, você não tinha teclado, você não tinha programador interagindo com a máquina, né, você tinha simplesmente um deck de cartões perfurados que alguém derivou a partir de código escrito à mão, isso entrou, foi carregado literalmente num computador,
e os dados, né, passaram, quando a gente pensa em batch, né, em execução de processo, isso passou por um processo e teve uma saída, então era input-output. Não existe isso de você acessar file system, rede, banco de dados, interagir com interface gráfica, concorrência, sistema timeshare veio vindo, né, dos anos 50 para frente, né? Então os primeiros computadores você programava com interruptores, não tinha nem perfuração de cartão. Então esses problemas não existiam. Os primeiros paradigmas eram muito mais crus, brutos, né? Você escrevia código de uma forma diferente. E aí você viu as primeiras iniciativas em orientação a objeto, por exemplo, em programação funcional, e isso é antigo também, tá? Já é dos anos 50, 60, a orientação a objeto é de 67. Justamente para poder dividir a complexidade, fazendo com que aquilo que você escreva seja, o que o Diego falou, seja manutenível. Você, ao longo do tempo, não vai gerar um legado tão difícil de mudar quanto uma obra que a gente vê numa construção civil, que eu só mudo se eu derrubar, literalmente. Isso acontece com muito software. Essa ideia de que o software é flexível, nem todo. Você tem softwares aí tão rígidos quanto uma ponte que você só dá manutenção. Ponte você dá manutenção ainda, tem software que só derrubando e fazendo de novo, né? Então eu acho que o sentimento é muito esse, de você tentar buscar uma forma, uma técnica de escrever código de forma a, pelo menos a minha preocupação é essa, que ao longo do tempo eu consiga manter esse projeto sustentável e competitivo. Sustentável porque eu vou conseguir manter a minha equipe engajada, eu vou ser uma empresa atraente para novas contratações, e esse software não vai custar mais caro para manter do que a receita que ele gera, e competitivo porque quando o setor comercial identificar uma oportunidade, quando o marketing identificar uma oportunidade, eu vou conseguir ser tão ágil ou mais ágil que os meus concorrentes. E o software vai dar resposta a isso. E isso não se resume a clean code, a escrever código bem... começa aí. Você vai ver que com clean code, você está olhando muito para dentro do método. Você está olhando para o nome da variável que você dá, o nome da classe, o tamanho da classe, a forma como você escreve um if, um else, um for, um while. Como é que você decompõe essa complexidade? Quando você vai decompondo e vai começando a extrair tudo isso, aí você tem que organizar em algum tipo de estrutura, onde essa estrutura também me permita o crescimento. E aí você pode pensar assim, poxa, será que AngularJS vai durar muito tempo? Será que Java vai durar muito tempo? Será que Spring vai durar muito tempo? Será que eu vou conseguir fazer com que isso evolua? Então eu vou começar, de repente, a escrever microserviços, não só para escalar o time, mas também para, caso eu precise substituir o módulo, eu não vou precisar mexer em 2 milhões de linhas de código. E aí você começa a modularizar de uma forma que você mitigue o risco, que você acompanhe a evolução tecnológica, que você ganhe escalabilidade. Então, assim, entende que você saiu do código e começou a ir para a estrutura. E aí a estrutura responde a algumas perguntas, o código responde a outras. Então, acho que esse sentimento, o mercado sempre foi muito, não só no Brasil, acho que a indústria de software em si, se você pegar o código-fonte do Apache, por exemplo, do Tomcat, você vai ver que é uma porcaria, não é do kernel do Linux, assim, funciona, mas você vai dizer que aquilo ali, nossa, é uma grande referência em decomposição arquitetural? Não é. Entende? Então a gente está buscando isso é muito legal. Tem se falado mais sobre isso no mercado, porque as pessoas estão buscando justamente isso, justamente se manterem sustentáveis e também competitivas, né? Eu queria só realmente reforçar aquilo que você falou, que eu acho que a ideia da arquitetura, uma arquitetura bem feita, é você deixar ela mais fácil de manter, mais fácil de mudar. E isso faz com que diminua a necessidade de recursos humanos, né? O próprio Uncle Bob, no livro, ele fala o seguinte: o objetivo da arquitetura é minimizar os recursos humanos necessários para manter a aplicação. Porque o que acontece? Quando você não usa, né, uma coisa do tipo arquitetura limpa, acontece isso que a Daniele falou. O sistema vai ficando cada vez mais difícil de ser alterado. E aí você precisa de cada vez mais pessoas, né? Então, o que acontece? Você começa a ter um problema de o custo fica muito mais alto do que o retorno, né? Ao passo que quando o sistema é fácil de ser alterado, você consegue, como o Branas falou, ir sempre adicionando valor a esse sistema.
né? Mas o problema é o seguinte, que para você fazer isso, você tem que ter um esforço inicial de começar a coisa da maneira correta, né? E que é uma coisa que não acontece, me parece, com, por exemplo, startups, né? Porque, assim, nós temos que botar o negócio no mercado, então a gente vai do jeito que der, né? Já vai o negócio completamente acoplado a uma tecnologia, a um framework, né? Eu acho interessante que se fala isso, ó, vamos construir uma aplicação React, vamos construir uma aplicação Django, né? Então, peraí, mas isso aí são os frameworks, né? O que importa é o que o seu sistema faz, né? Então, nós vamos fazer uma aplicação para ride sharing, né? Do o Uber, por exemplo, né? Nós vamos fazer uma aplicação para fazer aluguel de quartos, né? Então, isso que importa no sistema. Então, a Clean Architecture, por exemplo, ela ajuda você a focar no que importa, né? Que são as suas regras de negócio, o seu modelo de domínio. E deixar as coisas de tecnologia que mudam muito para a periferia do sistema, de forma que você consiga, se for necessário, atualizar isso daí, mudar, né? De uma forma que não seja um parto, né? Porque quando a coisa fica acoplada, né? Para você desacoplar depois é muito difícil. E o que eu acho mais legal do Robert Martin é o seguinte: ele derivou esses princípios não da cabeça dele, não do estudo acadêmico, mas da carreira dele, das dificuldades que ele teve durante a carreira dele. O último capítulo do livro Clean Architecture é quase que uma biografia, né, da carreira do Uncle Bob. E, cara, ali você vê os problemas que ele teve com aplicações que não utilizavam essa coisa que ele tá propondo. E, na verdade, assim, não é só ele que propôs, né? Ele até fala no próprio livro, né? Que a Clean Architecture tem vários princípios de vários outros autores, né, incluindo o Trygve Renskal, que é o cara que desenvolveu o MVC, e depois desenvolveu o DCI, junto com o Jim Coplin. Tem coisa lá do Ivar Jacobson, né, então tem várias, são evoluções de princípios, né, que ele pegou e juntou, né, numa coisa que fica fácil de entender, uma coisa que você consegue atuar, né, e você consegue estruturar a sua aplicação em cima uma espécie de framework, né? Então, isso, né? Eu acho que é legal você pensar nisso. O objetivo é esse, que fique fácil de você mudar, que você precisa de menos gente, né? E a coisa não vira um parto, né? Que nem a Dani falou, a Daniela, né? Parece que você tá lutando contra o projeto, né? E me parece que quando você usa essas coisas, você não está lutando, né? Contra o sistema. Você está simplesmente pensando onde que você vai fazer a alteração, vai lá e faz. E aí também entra aquilo que você falou, dos testes, né? Então, assim, para você poder fazer uma manutenção de forma fácil também, é muito bom que você tenha testes unitários para todas as suas funcionalidades, né? De maneira que quando você faz uma alteração, você roda todos os testes, né? Você tem muito mais confiança de fazer alterações. Eu acho que é muito importante a gente frisar também a necessidade de ter uma boa bateria de testes. Isso aí para tudo, né? Para refatoração e para ter uma arquitetura sólida, para você ter a coragem, né? Então, coragem também é um valor lá do Extreme Programming. Por que o cara tem coragem de fazer uma alteração, às vezes grande, né? Ele visualizou lá que é uma coisa que vai dar um ganho. Porque ele tem toda uma bateria, uma rede de segurança de testes que faz com que ele tenha essa coragem. Ao passo que se você tem um sistema que não tem teste nenhum, aí assim, ninguém vai ser corajoso, né? O suficiente, né? Vai dar muito medo de fazer alterações, né? Você vai fazer uma alteração aqui, vai dar pau em outro lugar, né? Porque o sistema é frágil, é rígido. Eu acho que esse ponto é realmente, né? Geralmente startup ou qualquer tipo de empresa mais nova, assim, começa, né? Porque entende, pô, beleza, vou gastar tempo, né? Vou desprender tempo, ficar pensando em arquitetura, ficar pensando nos padrões que eu vou utilizar, nos patterns. Mas, cara, eu preciso colocar o produto no mercado, eu preciso ter velocidade, né? Não posso demorar. E acaba que isso, beleza, aceitável até em algum momento, só que chega um momento que, como vocês falaram, vai virando totalmente o inverso, né? Isso vai tomando mais tempo das pessoas que têm que mexer no código, porque a pessoa abre o código e fica tipo, beleza, tem 623 controllers aqui na minha frente, com nomes dos mais esquisitos possíveis, e agora eu preciso mudar uma funcionalidade. Tendo testes ainda, é um negócio que até é um pouco mais tranquilo, mas
encontrar o local certo para fazer a alteração e ter segurança que tu tá fazendo a alteração no local certo, é uma questão, assim, muito difícil. Realmente muito difícil. Mas é realmente engraçado, assim, tanto dentro do DDD quanto na Clean Architecture, uma coisa puxa a outra, né? Tu vai, beleza, agora eu quero dividir em casos de uso aqui na minha aplicação. Mas se eu fizer isso, então eu vou ter que fazer, sei lá, vou ter que fazer inversão de dependência. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer isso. Começa uma coisa a conectar com a outra, daqui a pouco tu vê, tá incluindo 8, 9, 10, 11 conceitos novos dentro de uma aplicação. E até acho que uma das coisas que a gente poderia trazer agora dá para fazer pela metade, será? A aplicação de uma arquitetura limpa, a aplicação de um DDD da vida. Será que eu consigo, por exemplo, não, beleza, eu vou separar as camadas, eu vou separar a camada de domínio, vou separar a camada de infra. Cara, mas, separar a camada de domínio da entidade do banco, é um trabalho super pesado, digamos assim, né? Identificar os domínios, identificar as informações que vão precisar estar ali dentro, os relacionamentos, as regras de negócio. É um negócio, assim, super, super, super delicado. Será que eu consigo fazer pela metade? Não, eu vou aplicar a questão de caso de uso, vou arquitetar minha aplicação com repositórios, os controllers vão ficar responsáveis só porque que eles precisam ficar responsáveis, mas não, as minhas entidades, elas vão continuar pertencendo, digamos, à camada de infra, elas vão continuar entendendo da camada do banco de dados. Será que dá para fazer isso? Cara, eu acho que é o seguinte, dá para você se aderir a esse tipo de arquitetura em vários níveis, né? E aí vai ser uma decisão da equipe e da empresa. A questão é a seguinte, acho que você tem que estar consciente de que você está tomando essas decisões e que algumas decisões vão impactar. Você vai estar assumindo, por exemplo, um débito técnico, digamos assim, né? Uma coisa parecida com um débito técnico. Por exemplo, quando você deixar o seu modelo acoplado com o banco de dados, entendeu? Mas eu acho importante o seguinte, que o desenvolvedor saiba que ele está fazendo isso, né? Porque se em algum momento ele tiver que, sei lá, digamos, arrumar a casa, ele sabe o que fazer, né? Porque ele sabe, ele tomou aquela decisão está tomada e ele assumiu aquele débito técnico, digamos assim, né? Mas eu acho que vai muito é um trade-off, né? Tem sempre um trade-off. E no próprio Clean Architecture, no livro, o Robert Martin, ele ensina a fazer uma barreira arquitetural pela metade, digamos assim. Que, digamos, você vai deixar a coisa pronta para se, num determinado momento, você quiser tomar a decisão de deixar essa barreira arquitetural totalmente sólida, segundo, né, os princípios da Clean Architecture. Entendeu? Assim, pelo menos é a minha visão. A gente não pode ser também fundamentalista, né? Não é que o cara que não usa Clean Architecture tá cometendo um monte de crimes aí, né? Tem a polícia da Clean Architecture, né? Quando o cara fizer um negócio acoplado lá, vai vir o Robert Martin, né? Vai falar, não faça isso. O próprio Robert Martin, eu já vi ele falando em trocas de e-mails, né? Falou assim, olha, nós somos todos hackers, né? A gente, de vez em quando, a gente, né, faz um armengue, né? Uma gambiarra ali, né? Mas eu acho importante isso, você saber que, você assumir, né? Eu estou fazendo estou tomando essa decisão, né? Que pode mais para frente me dar um problema. Então, com isso, eu acredito o seguinte, que se a pessoa conseguir utilizar esses princípios em projetos pessoais e conseguir ir treinando, é como o TDD, né? No começo parece uma coisa meio idiota, né? Você fazer um teste antes parece que é uma coisa que vai demorar muito mais para você desenvolver. Mas à medida que a pessoa vai praticando aquilo forma como se fosse uma segunda natureza. E o cara não consegue mais fazer uma linha de código lá sem ter um teste antes. Isso não é mais lento para ele, né? Porque ele adquiriu habilidade em fazer aquilo. Eu acho que isso se aplica também na Clean Architecture ou na arquitetura hexagonal, ports and adapters. Uma vez que a pessoa ela tem habilidade naquilo, ela pratica aquilo, fica mais rápido, entendeu? Então, olha, eu acho que é isso, tem um trade-off, né? Tem um balanço, você tem que pensar nas decisões que você toma
você vai estar assumindo certos débitos. E eu acho importante isso. Se a pessoa entende, né, esse tipo de arquitetura, ele sabe os riscos que ele está assumindo ao não utilizar determinado princípio, ou, né, o que ele está ganhando, assumindo e usando determinado princípio. Mas eu acho sempre isso, né, usar o bom senso. Né? Por exemplo, eu vou fazer um script aqui. Esses dias eu fiz um script que vai conectar com um banco de dados e puxar os dados lá do MongoDB no Atlas. Eu não fiz Clean Architecture, não fiz nem teste, né? É uma função lá em JavaScript. Né? Então, nesses casos, você não vai precisar usar todos esses princípios, né? Então, acho que vai muito do bom senso. E com a prática, acho que você vai ganhando essa consciência de quando você pode, né, tomar decisões e que você vai assumir esses riscos, quando você não pode. Eu acho que o Branas tem bastante experiência nisso, né? E pode dizer mais até na experiência prática dele, né? Na prática eu sinto que é isso que vai fazer a diferença entre você manter uma equipe enxuta, um ambiente de trabalho saudável, sabe? Você dar resultado. Não tem a ver com você usar o framework A ou B, é simplesmente o fato da empresa como organização, né? Trazer uma padronização de código, que é uma coisa que todos os autores batem e que é o básico, sabe? Assim, ó, a forma como você escreve nome de classe, nome de arquivo, é o mínimo que se espera, porque sem isso, cada um sai para um lado, literalmente. Você tem que entender que qualquer um deve ser capaz de mexer no seu código. O código não pertence a você, o código é do time, que é da empresa, né? E isso faz com que você não tenha um acoplamento entre o desenvolvedor e aquilo que ele faz. E esse acoplamento é muito ruim. Você vê isso em muita empresa, sabe? Só o Diego, só a Dani pode mexer neste arquivo, porque se outra pessoa mexer, o risco é imenso. Isso é o maior atestado de incompetência que existe. Não tem nada mais, assim, errado do que isso, né? Antigamente as pessoas faziam isso, às vezes até de forma consciente, para valorizar o seu trabalho, né? Para barganhar aumento, para ter uma certa estabilidade. Só que a gente está num momento em que tem vaga pra caramba no mercado. Ninguém precisa mais usar desse tipo de artifício bairrista e assim, essa política restritiva de só eu detenho um determinado conhecimento para manter o seu emprego, porque vai até ir contra você, porque amanhã se você tentar sair, você não vai conseguir ir para outro projeto. Então a grande sacada aqui é não criar dependência entre aquilo que é produzido e as pessoas, justamente para que elas possam ter novas oportunidades, seja na empresa, seja fora dela. Pô, se um desenvolvedor pede para mim para ir embora, eu não fico chateado, eu fico feliz por ele ter, às vezes, conseguido uma oportunidade no exterior, em outro lugar, e eu não tenho medo em momento algum que essa pessoa, ao sair, vai, assim, trazer um prejuízo muito grande. Por quê? Porque tudo que ela está fazendo está muito alinhado com os outros. Né, aquela coisa do move people around, né, todo mundo trabalha em tudo. E aí eu acho que esse bom senso no dia a dia de você trazer uma padronização, de você escrever um código de qualidade, essa coisa que o Otávio falou assim, no início dá mais trabalho, eu acho que tem um pouco a ver com a falta de preparo das pessoas, justamente, assim, poxa, se você nunca testou nada, se você nunca usou um Jest, um Mocha, um Chai, um Cinnamon, você não sabe nem por onde começar, é óbvio que vai dar trabalho no início. Né? Depois que você já está acostumado, as coisas vão fluir muito bem e você vai fazer aquilo ali sem sentir. Eu acho que essa coisa assim da qualidade do código, a gente tem que olhar para a longevidade daquilo que a gente está se propondo a fazer. Se é um script, como o Otávio falou, que vai conectar no banco, extrair um dado, fazer um update e eu vou jogar no lixo, são, sei lá, 20 linhas de código, tanto faz. Às vezes, até durante a escrita dessas 20 linhas de código, você sente que você se perde. Mas tudo bem, né? Agora, se é uma coisa que você vai fazer e que a reputação, tanto sua quanto a da sua empresa, estará em jogo, porque se você coloca no ar... Por exemplo, a Rocket City tem um sistema que as pessoas se inscrevem em um curso. Aí, um desenvolvedor escreve um bloco de código que faz com que dê erro na hora que a pessoa está passando um cartão de crédito, por exemplo. Você mensura isso até em dinheiro, o prejuízo. Entendeu? Imagina agora se isso acontece num software que
tá numa máquina que está fazendo exame numa pessoa, num carro autônomo. A coisa já escala para uma proporção de prejuízo muito maior. Então, a gente tem que fazer as coisas, e não depende do Product Manager, do CEO, depende da gente, do nosso código de ética como desenvolvedores, de fazer as coisas de forma responsável. Né? E eu acho que é isso que o mercado começou a perceber, que está mudando, aquela coisa do gerente de projeto que não entende absolutamente nada de programação e quer tentar arbitrar. É como se eu fosse um gerente de projeto do hospital e eu vou dizer para o médico que ele não deve fazer uma determinada coisa na mesa de cirurgia. Não faz sentido. Ele é o profissional habilitado, ele tem que fazer aquilo que ele acredita que faça sentido conforme ele estudou e conforme ele se responsabilizou. Então, acho que isso está mudando e é muito positivo, né? Pegando esse gancho aí do que você falou, Branas, e até do que o Otávio falou, né? Eu acho que os desenvolvedores precisam um pouco sair da zona de conforto, né? Daquele trivial e fazer só o controller, ou até mesmo... Né, o que o Branas tinha falado um pouquinho antes das camadas, né? Tem gente que acha que você tirar aquilo do controller e colocar tudo no service ali, pronto, já estou fazendo arquitetura limpa, né? Na verdade, você está tirando 1000 linhas de um lugar e colocando em outra classe. Então, o que eu vejo também é que muitos desenvolvedores não querem sair dessa zona de conforto, como o Branas falou, você vai ter que gastar um tempo ali para você aprender, para você entender o que é uma arquitetura limpa, o que é o Solid, né? Para você entender tudo isso. E muitos desenvolvedores não querem, né, ter esse trabalho, não querem aprender, não quer pegar o livro lá do Uncle Bob e ler tudo que ele tem para passar para a gente. Então, é uma dificuldade que eu também identifico na comunidade, nos desenvolvedores e desenvolvedoras, de realmente sair dessa zona de conforto, de sair somente, eu quero aprender Java, eu quero aprender JavaScript, mas também entender o que acontece por trás, né? Eu acho que tem tudo a ver isso que o Branas falou da responsabilidade. Eu acho isso muito importante. O desenvolvedor, ele se sinta responsável pelo código que ele está produzindo, né? Não é o gerente que vai ser responsável. O Robert Martin, ele falou daquele evento que aconteceu acho que nos Estados Unidos, da Volks, né? Que eles fizeram uma alteração no código para que a emissão de poluentes, né, fosse fraudada lá, né? Ela fosse modificada. Quer dizer, um desenvolvedor teve que ir lá e fazer um if, né? Quer dizer, ele é responsável por aquele código, né? Quando tiver uma investigação criminal, né, vai recair a responsabilidade sobre o desenvolvedor. Então, eu acho que essa chamada do Robert Martin para responsabilidade nossa como desenvolvedores, né, que eu vou responder pelo meu código. Então, esse código, né, tem que ter qualidade, né, não porque o meu chefe vai ficar bravo comigo se não tiver, né, mas porque eu sou responsável por aquele trecho de código. Né, e também eu acho que isso dá poder para a pessoa, né, que ela se sente um profissional responsável, né, quando ela chama essa responsabilidade para ela. Né? Eu acho que isso também faz parte da maturidade do desenvolvedor, do profissional, de qualquer profissional, né? Que é quando a pessoa pode chamar a responsabilidade para ela. Não, fui eu que desenvolvi, né, esse trecho de código e eu consigo responder por aquilo. Então, quando você assume, né, essas boas práticas de testar bem o seu código, de usar o clean code, de nomear bem as suas variáveis, isso dá um profissionalismo, né, dá um caráter profissional para o seu trabalho e também te deixa muito mais realizado quando você desenvolve. Né? Eu acho que também isso faz com que o desenvolvedor ele vai crescendo em maturidade, chegando numa senioridade, não uma senioridade de título, mas uma senioridade de uma pessoa madura mesmo, né, que responde por aquilo que ela faz. Achei fenomenal isso que vocês citaram, assim. Tem até muitos alunos que chegam para mim, né, pô, Diego, peguei um projeto que tá completamente desorganizado. O que eu faço? Eu começo a organizar ou eu sigo a desorganização das pessoas e deixo como que tá e, tipo assim, parece que a pessoa se infecta, digamos assim, pelo código mal escrito. Se a pessoa começa a ler muito código mal escrito naquele projeto, a tendência dessa pessoa a escrever código mal escrito, na minha opinião,
aumenta, porque ela vê, já tá assim, deixa assim mesmo, e não vai ser culpa minha se der tudo errado, mas, né, eu achei muito legal essa questão que o Otávio puxou de responsabilidade que a pessoa tem, né? E antes eu puxei um pouco daquele assunto de falar, pô, vamos aplicar em partes, por quê? Na minha vivência, eu acho que até a Dani pode comentar um pouco mais sobre isso também, quando eu fui pegar mais a fundo esses conceitos, e talvez o Otávio agora, colocando em prática em projetos não acadêmicos, também esteja passando por isso, vamos lá, eu vou contar um pouco da minha vivência e depois vocês podem compartilhar um pouco disso também. Quando eu comecei a ler, me pareceu muito que os exemplos que estavam sendo utilizados, eles sempre eram favoráveis ao ensino e favoráveis a um ambiente perfeito, que na prática não era bem assim, que na prática você acabava tendo que lidar com situações que ali não estavam escritas. E o que aconteceu? Nos primeiros momentos que eu fui a aprender mais DDD um pouco mais a fundo, eu fui passando por cada etapa e fui, beleza, entendi o que é a linguagem ubíqua, entendi o que são os domínios, ou melhor, acho que eu entendi, beleza, entendi o que são eventos de domínio, entendi o que são os use cases, entendi, e fui por parte, os mappers, e fui entendendo cada uma das coisas, beleza. Na hora que eu fui colocar isso na prática, que eu fui realmente, beleza, vou criar a minha aplicação utilizando esses conceitos. No começo, é claro, dá aquele baque, você não parece que aquilo que está na sua cabeça não se expressa em formato de código. Você tem na cabeça, beleza, eu acho que eu entendi, mas chega no momento de implementar, não se expressa. E uma das coisas que eu mais tive dificuldade, e eu não sei, vocês podem comentar um pouquinho sobre isso, foi principalmente na definição dos domínios, de conseguir entender quais são meus domínios, até onde eles têm responsabilidade, as relações entre os domínios e tudo o que isso implica. Porque a partir do momento que a gente começa a enxergar o domínio para pessoas, para programadores e programadoras que estão muito acostumadas com ORM, que está muito acostumado a vir de um modelo onde as entidades estão totalmente relacionadas com o banco de dados, você começa a ter um vício por enxergar o domínio como a representação de um dado que vai ser salvo no banco de dados, como algo que vai ser persistido. E é muito difícil perder essa visão. É quase como se você programasse sem banco de dados, programasse sem camada de infra nenhuma. Você tem que criar a sua aplicação inteira sem pensar em como ela vai se comunicar com o mundo externo, como que os dados vão ser persistidos. Isso para mim foi uma das minhas maiores dificuldades. Até porque criar os domínios e pensar nos domínios implicava em muitas coisas. Implicava em pensar como que iam funcionar os mappers, e pensar como que os relacionamentos iam funcionar, ao mesmo tempo que eu pensava nos relacionamentos do banco de dados, e aquilo, beleza, mas do banco de dados não é a mesma coisa que tem aqui no domínio. E por isso que eu penso, será que uma pessoa pegar todos esses conceitos para aprender do zero, por que eu puxei essa implicação? Será que uma pessoa pegar e tentar aplicar esses conceitos do zero, versus aplicar aos poucos, assumindo o risco, o que se torna mais benéfico no fim das contas, pensando que, cara, a vontade que eu tive de desistir de estudar isso várias vezes foram, assim, muitas, porque são tantos conceitos que a gente vai se perdendo cara, beleza, entendi um, agora vem outro, e que muda, e na prática é totalmente outra história, né? Eu acho que seria legal também a Dani falar um pouquinho desse processo dela de quais foram essas principais dificuldades, e vocês mencionarem um pouquinho depois de beleza, né? Isso é entendível, e até que ponto vale a pena isso, né? Eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento eu acho que assim, tipo, na teoria, quando a gente está ali lendo tal, o que é o Solid, a arquitetura limpa, nossa, tudo fica muito mais claro, né? Você entende que é um domain, você entende tudo. Aí quando você começa a pegar realmente o projeto que você vai fazer, sei lá, acho que muitas vezes você trava. Eu tive muita dificuldade também no começo para conseguir colocar em prática aquilo que, de fato, eu estava aprendendo. E, para mim, eu tinha essa parte de colocar, né? Eu tinha a possibilidade de colocar em prática, porque eu estava num projeto que estava começando do zero, então foi o que facilitou, né? No meu caso, que eu comecei, de fato, a implementar o DDD num projeto que estava começando, então ali não tinha risco nenhum. Não era algo que iria influenciar, o projeto está num cliente. Mas eu tinha muita dificuldade de conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto na teoria
e entender até qual ponto, né, qual que é a diferença do domínio e da entidade, porque como eu vim do Java, Hibernate estava muito forte, Spring muito forte, então acho que para eu mudar a minha mentalidade e começar a entender, né, o que é a camada de infra, o que é a camada de domínio, o que eu posso entender como providers, isso foi muito difícil para mim. Em paralelo também, eu fazia, acho que é o Otávio que falou isso, né, ficava criando projetos próprios. Tava com tempo livre, vou começar aqui a criar, e pegava uma referência na internet, pegava outra referência e ia fazendo até começar a entender o que de fato era cada coisa. E assim, eu acho que por mais que a gente, né, que nós estejamos falando de arquitetura limpa, do Solid, DDD, eu acho que para cada projeto, né, para cada empresa, você vai fazer de um jeito. Claro que você tem que seguir, né, tudo que faz parte da arquitetura, seguir os princípios de Solid e tal, mas você também tem que entender que aquilo que você vê num fórum não necessariamente é o que você tem que fazer no projeto, né? Mas no começo eu tive muita dificuldade, e eu, que nem o Di, falar, não vou colocar mais isso não, vou ficar fazendo o trivial. Falei, não, peraí, se deu certo para um, vai dar certo. E chega uma hora que começa a ser natural, né? É que tem que... Sabe qual é o grande problema do Domain Driven Design? É o primeiro D, é o domain, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente começa um projeto, há uma incerteza e um desconhecimento a respeito daquele domínio, salvo que você esteja reescrevendo alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, eu já participei de reescritas de projeto de 20 anos quase, que a gente tinha muita intimidade com o domínio. Então, quando ocorreu a modelagem, ela aconteceu num quadro branco, literalmente desenhando entidades, não tabelas de banco. Porque muitas vezes, para refletir uma entidade de domínio, você precisa de 5, 6, 10 tabelas no banco de dados, se for relacional, claro, né? Por quê? Porque o banco de dados relacional, ele prioriza a gravação desses dados, a normalização desses dados, e aí, para isso, ele te traz uma metáfora diferente, que se você usa um Hibernate, você já está muito condicionado a modelar usando tabelas, que é completamente diferente de você escrever entidades de domínio. Então você pensa assim, um sistema educacional, quais são os agregados que existem nele? Poxa, se você não tem intimidade com o domínio desses sistemas educacionais, possivelmente você não vai saber. Então é muito mais fácil você simplesmente abrir um arquivo, que você vai chamar lá de service, por exemplo, um método chamado save students, e lá você escreve o que for acontecendo, entendeu? Dia após dia, linha após linha. Ao passo que se você tivesse que criar uma entidade, criar um agregado, começar a estruturar as relações, os contratos, ia te faltar às vezes o conhecimento. Talvez com o tempo você ganhe esse conhecimento, talvez uma refatoração em direção a esse tipo de modelagem poderia ser uma coisa interessante, sabe? Então, na hora que você está começando, na maior parte dos casos, você não domina suficientemente bem aquele domínio para ser capaz de já sair. Tipo, o Martin Fowler tem um artigo que é o Monolith First, né, que ele sempre fala, né, que os projetos de microservice que deram certo, que ele viu, começaram como monolito e foram sendo decompostos ao longo do tempo. É mais ou menos a mesma ideia. Então você vai ter que começar de uma forma um pouco mais simples, talvez, e aí começar a encaixar as coisas, começar a encaixar os conceitos, para que eles, de uma forma daí mais sólida, possam fazer sentido. Senão aí você se sente muito inseguro, né? Então eu acho que essa é a grande diferença, tira o banco de dados da jogada, tenta entender que o banco de dados, como o Otávio falou, ele é um detalhe, né? Ele está ali ele faz parte da sua arquitetura, ele contribui para realizar a persistência dos dados, mas ele não guia a modelagem, e que você vai ter que pensar em domínio. Então você vai ter que conversar com um domain expert, você vai ter que conversar com pessoas que entendam profundamente daquilo ali. Tinha um negócio chamado elicitação de requisito antigamente, né? Aprendia em engenharia de software, é quase isso, né? Você vai ter que entrevistar. Qual é a ferramenta? Entrevistar o usuário. É um saco, né? Mas você vai ter que usar as suas técnicas de levantamento de requisitos, aquele papel do analista de sistema, né?
para conseguir trazer as informações, organizar as informações de um jeito que faça sentido e definir o modelo. E precisa de sorte, porque eventualmente você vai fazer um modelo que vai ser insuficiente para resolver o problema. Quando você vai colocar no ar, a pessoa fala, não, mas espera aí, mas essa relação aqui, ela é N para N, ela não é 1 para N, não é 1 para 1. Ih, aí agora ferrou, agora já não vai mais funcionar. Né? Então, acho que essa que é a dificuldade, é em você passar por essa etapa em que o domínio precisa ser estudado para daí você ter mais segurança de qual caminho seguir, né? Eu acho que a gente precisa, na nossa comunidade, voltar um pouco para o básico, né? Que nem tem um livro do Robert Martin agora, que é o Clean Agile, Back to Basics. Porque parece-me que falta muito em todos nós a habilidade de modelar. Se você for fazer um modelo orientado a objetos, como que você pega um negócio no mundo real e traz para um modelo orientado a objetos que representa bem esse negócio? Isso é difícil, não é fácil fazer isso. Só que você tem que tomar cuidado também para não cair no outro extremo, que é o que faziam anteriormente, né? Então, o Bruno estava falando negócio de elicitação de requisitos, análise de sistemas. Antigamente, o pessoal tinha que ter o domínio perfeito, perfeitamente modelado, para depois começar a codificar. E dava muito problema, né? Porque daí, quando ele ia codificar, ele via que não era aquilo que era o correto, né? Então, acho que a gente tem que conseguir fazer esse meio termo entre você conseguir ir pensando no domínio, pelo menos um domínio inicial, vai codificando e ter a coragem de ir refatorando esse domínio para que ele fique cada vez mais, para que ele reflita cada vez melhor o mundo real, né? O seu negócio mesmo. E outra coisa que eu acho que é problemática é quando a gente vai estudar esses frameworks, Hibernate, né, todos esses frameworks, o ORM, o que acontece? O código que eles mostram para a gente é um código que é totalmente acoplado, né, ao framework que ele está te propondo. Então, ele não vai fazer um exemplo usando Clean Architecture. Ele vai fazer um exemplo em que seja mais simples você rapidamente utilizar aquele framework. Então, a gente precisa tentar sair um pouco, né, da documentação para conseguir dividir as coisas, né, separar as coisas, separar o banco de dados do modelo de domínio. E eu acho que isso requer muita prática também, você saber modelar bem um sistema, né? Pensando nisso que o Diego falou, uma coisa que que para em pé sozinha, né? Um modelo que para em pé sozinho, um modelo de domínio, né? Orientado a objetos ou seja funcional. Acho que falta muito a gente focar nesse básico, assim, que é saber realmente modelar bem um negócio. Então, até você, Otávio, você está na universidade, né? Então você está muito acostumado com disciplina, currículo, matrícula. Se eu pegasse um desenvolvedor que não tem essa experiência e falasse assim, ó, modela para mim um sistema de escola de faculdade. Muito provavelmente ele chegaria numa modelagem que seria insuficiente para praticamente todos os possíveis propósitos de utilização. Porque, por exemplo, toda escola, ou praticamente a maior parte delas, né, de ensino médio, por exemplo, tem um negócio que se chama disciplina, tem gente que chama de agrupadora. O que é isso? É o português que embaixo tem gramática, redação e literatura, e a média composta. Pô, peraí, mas quem vai te falar isso na hora de você modelar? Porque você vai modelar uma coisa que vai ser insuficiente. Na faculdade, por exemplo, tem disciplina equivalente. Porque você pode fazer aquela disciplina em outro curso. Tem uma coisa também que ninguém vai te falar, que é o seguinte: muitas vezes o currículo de um curso muda ao longo do tempo, ele não se mantém igual. Porque o curso do currículo de computação de 1985, ele mudou para 92, ele mudou para 98, ele mudou para 2005, ele mudou para 2010, porque ele veio trazendo novas disciplinas. Peraí, então quer dizer que tem uma outra entidade aí no meio que se chama currículo, e eu não vinculo disciplina a aluno diretamente, né? Eu vinculo disciplina a currículo, currículo a matrícula, matrícula a aluno. Então, essa descoberta do domínio, como é que ela vai acontecer? Porque o usuário que está lá do outro lado, que muitas vezes entende disso, não vai te dizer, ele vai achar que você sabe. Então, é justamente essa vivência, né? Falar o que ele quer, né? Exatamente. Tem a charge lá do Dilbert, né? Que ele fala assim,
a pessoa vai lá e pergunta, qual sistema que você quer que eu desenvolva? Uhum. Ele fala assim, bom, eu não sei, você que tem que me dizer, você que vai desenvolver o sistema. Aí ele fala assim, não, mas você que tem a necessidade, você tem que me falar o que você precisa. Aí a pessoa fala assim, você não pode desenvolver um sistema que me diga o que eu preciso, seja desenvolvido. Então, às vezes tem esse problema, né, que a pessoa que quer, o cliente, ele não sabe direito. Então, esse negócio do ágil, de você desenvolvendo as coisas incrementalmente e já ir mostrando para o cliente, e também você ter a capacidade de ir desenvolvendo, né, organicamente o seu modelo, eu acho isso uma coisa espetacular. Uhum. Tem um livro que chama Growing Object-Oriented Programs Guided by Tests. Ele faz isso. Ele vai desenvolvendo o domínio, ele vai descobrindo o domínio, mas é com o código mesmo. Ele vai fazendo os casos em TDD, usando TDD, né? Vai fazendo os testes, o teste vai guiando a modelagem do domínio, e esse domínio vai crescendo de uma forma orgânica. É claro, é muito difícil você fazer isso, né? Então você tem que achar um trade-off, né, entre você modelar um tanto que é suficiente para você começar a desenvolver, né, e você também saber ir modificando esse modelo, né, ao longo do caminho, para que você vá adaptando às mudanças que você vai percebendo, né, para que ele fique, como você falou, né, eu descobri que agora a disciplina tem pré-requisito, só que isso não estava implementado, então eu vou ter que ir lá no meu domínio e implementar essa regra de negócio. Mas é importante isso, a gente percebeu que essas coisas são todas regras de negócio, que vão estar lá na modelagem do meu domínio. Não vão estar no controlador, né? Não vão estar no caso de uso, vão estar no modelo de domínio. Então isso já é acho que uma grande vantagem, né? A gente saber onde vai cada coisa. Depois saber fazer essa modelagem, que também não é fácil, né? Acho que você vai aprendendo com a prática também. Mas, porra, a gente, cara, 1h30 já conversando aí, né? Eu não sei quanto que o episódio vai ficar no final, quando a gente fizer todos os cortes e tudo mais, mas, caramba, a gente conversou sobre muitas e muitas e muitas coisas, assim. Daria pra ficar conversando mais um monte de tema aqui, e puxaram temas de programação funcional. Cara, daria pra ficar falando muita coisa, mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco de fôlego também, um pouco pros próximos episódios, e quero convidar com certeza vocês aí pra participarem de mais conversas aqui para clarear cada vez mais a cabeça da comunidade e em relação a esses assuntos que a gente tanto fala de código limpo. E claro, que já quero, antes mesmo do Branas e do Otávio falarem, convidar todo mundo a conhecer o canal deles, porque o Otávio tá postando muito vídeo na pegada, digamos, Rocket City, muito mão na massa, muita prática, isso eu acho muito massa, é tipo Clean Architecture voltada a mão na massa mesmo, vamos ver como que é feito isso no dia a dia. E, cara, o Branas, pô, acho que não existe ninguém que não conheça o Branas na área de tecnologia. Imagino. Cara, assim, eu acho que a conversa foi sensacional, e se vocês quiserem deixar algum tipo de mensagem final, algum tipo de dica final até para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre isso, quem está querendo dar os primeiros passos nisso, que a gente sabe que não é fácil, a grande parte das maneiras que esses temas são ensinados são chatas, na minha opinião, assim, parecem chatas pelo menos, então assim, cara, fiquem à vontade para falar isso, Dani também, comentar um pouquinho, esse é o momento de vocês. Bom, vou começar então. Primeiro agradecer, Diego, por essa oportunidade de conversar com a Dani, com o Otávio, né? Eu acho que esse assunto é muito legal, acho que me desperta muito interesse, é uma coisa que eu sempre olhei com olhos diferentes, sempre tentei comprar os livros, acompanhar os autores. Eu acho que as pessoas têm que entender que isso é uma coisa que vem com o tempo, sabe? Requer um pouco de maturidade às vezes, então você está começando, foca na linguagem, sabe? Foca na tua ferramenta mais fundamental de trabalho, domina a sintaxe e não tira isso do teu radar, né? Sempre olha para Clean Code, olha para qualquer tipo de técnica que venha te trazer sustentabilidade, competitividade, que venha deixar o teu software mais profissional, mais robusto, mais bem feito, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, buscar se cercar de pessoas que possam agregar na tua carreira, sabe? Olha sempre ao redor de você, a empresa que você está, se isso está te fazendo bem, se não está. Olha, a gente está num momento, e é muito bom, né? Tem uma
enorme quantidade de conteúdo, muito conteúdo disponível, coisa que antigamente não existia, né? Você só tinha os livros e apostilas para aprender ou cursos presenciais. Então hoje a gente tem muito material, muito acessível. Então saiba filtrar bem, organizar a tua agenda de estudo. Né? Lá no canal tem bastante vídeo legal, tenho o privilégio, sabe, de contar com muita gente boa que passou por lá. O Diegão tá precisando ir lá, vamos combinar depois também. E aí eu acho que ouvir a mensagem dessas pessoas é muito importante, sabe? Se cercar de boas referências. Acho que isso que é fundamental. E assim, um pouquinho todo dia, sabe? Não tenta se sentir mal porque você está com dificuldade de entender alguma coisa. Com o tempo você vai formando uma base cada vez mais sólida. Com isso você aprende qualquer coisa. Então tem isso em mente, né? Beleza? Obrigado, pessoal. Então, primeiramente, queria agradecer ao convite, né, do Diego. O bate-papo foi muito legal, com o Brans, com a Daniele. Bom, acho que a minha mensagem, assim, final, meu trabalho, assim, no YouTube, né, e na minha carreira acadêmica, está indo muito nessa linha de fazer o desenvolvedor desenvolver um produto em que ele tem orgulho de produzir. Né? Porque é muito bom quando a gente desenvolve um sistema, escreve código, e a gente tem orgulho, né? A gente olha para aquilo e fala, puxa vida, né? O negócio ficou redondo. É claro que muitas vezes não é possível fazer o melhor, né? O ideal, o perfeito, mas a gente vai incrementalmente melhorando. Né? Incrementalmente a gente vai agregando essas ideias, esses princípios que eu acho muito interessante a gente estudar, essas coisas que são atemporais, né? Então, Clean Code, Clean Architecture, né? Os princípios do desenvolvimento ágil são coisas que não estão atreladas a tecnologias. São princípios atemporais. E coisas que a gente pode aprender e ir agregando, né, no nosso trabalho, na nossa caixa de ferramentas. Né? E aos poucos a gente vai agregando essas coisas. Mas às vezes eu acho que o pessoal é muito afoito, né? O cara está aprendendo agora a programar e ele já quer aplicar Clean Architecture, Solid, não sei o quê. E aí entra naquele problema que a gente fala de over-engineering, né? O cara faz um negócio lá e só por aplicar, por querer aplicar todos os design patterns, Solid, não sei o quê, fica uma coisa... Né? Primeiro, é bom a gente entender bem essas coisas, né? Para depois a gente começar a utilizar elas da forma correta. Então, é uma coisa incremental. A gente aprende a programar bem em alguma linguagem de programação, a gente vai procurando outras linguagens para não ficar numa linguagem só, a gente vai aprendendo esses princípios, esses bons princípios de engenharia de software e vai aplicando eles de uma forma incremental, mas sempre entendendo bem, né? Eu tenho essa parte acadêmica muito forte, que eu quero entender a coisa a fundo, né? Então, eu peguei lá o livro do Uncle Bob, Clean Architecture, não, eu quero entender esse negócio, né, para poder aplicar. E uma coisa difícil é que o Robert Martin, mesmo nas palestras, acaba sendo uma coisa que fica um pouco aérea, assim, né? Você entende, né, o que ele está falando, mas, pô, como é que vai ficar isso no código mesmo? Né? Então, esse é o meu esforço agora também, de pegar essas coisas todas e colocar num sistema grande, né? E ver como é que elas ficam, né, se realmente aplicar elas da forma correta para também ensinar melhor as pessoas. Né? Então, convido quem não visitou meu canal, né, agradeço o Diego também por ter feito propaganda aí, né, quem quiser dar uma olhada lá, né, e sempre nessa pegada, né, eu não sei tudo, né, eu estou aprendendo também, apesar de ser professor, ter doutorado, mestrado, isso não quer dizer muita coisa, né, né, o importante é realmente a gente sempre ter essa pegada de continuous learner, né, tá sempre aprendendo continuamente, né, eu também tenho um monte de coisa que eu não sei, né, e quero aprender, né, e sempre... E eu acho que eu sugiro isso também, né? Sempre tem um livro que você está estudando. Então, agora, por exemplo, eu estou lendo Growing Object-Oriented Programs, Software Guided by Tests. Então, para aprender bem o TDD, para aprender bem esse negócio de você crescer o seu modelo de uma forma orgânica, né? Utilizando testes. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode estudar e aprender e ir aplicando essas coisas também, para não ser uma coisa completamente acadêmica, né? Uhum. Inclusive... Então é isso, obrigado pelo convite aí, Diego. Não, tamo junto, cara. Inclusive, a gente usa muito a hashtag aqui chamada Never Stop Learning, é muito próximo ao que tu falou, assim. E eu achei legal da parte que tu falou de... que eu concordo muito, tenha o problema e depois vá procurar como resolvê-lo.
Se a pessoa tenta buscar todos os patterns do mundo e, cara, antes de ter tido a experiência do problema, aquilo vai entrar na cabeça de uma maneira muito diferente ou talvez nem entrar na cabeça, né? Dani, vamos lá. Últimas palavras aí. O que você diz? Acho que foi um bate-papo super bacana, né? Rodrigo e Otávio acrescentaram muito, assim, na questão de conhecimento. E eu deixaria aí uma sugestão, uma dica, né? Para quem tá desenvolvendo, para quem, de repente, está começando também. Nem sempre você vai trabalhar na empresa que você deseja, nem sempre você vai trabalhar naquela empresa que utilize a arquitetura limpa, que utilize o DDD, mas mesmo que você não trabalhe, né, nessa empresa do sonho, é algo que eu adquiria ao longo desses meus anos aí como desenvolvedora, não para de estudar. Como o Otávio ele disse, né, continua estudando, você vai poder trabalhar, pode ser que nesse momento você esteja trabalhando com um legado, mas não para de estudar. A teoria, ela é muito importante para quem quer ser um bom desenvolvedor, para quem quer ser uma boa desenvolvedora. É algo que a gente, né, escutou no podcast de hoje. Então, assim, não parem de estudar, por mais que nesse momento você não esteja trabalhando da forma como você gostaria. E seguem aí o pessoal, que com certeza vai agregar muito para vocês. Perfeito, galera. Vamos lá, deixando a minha dica final aí para o pessoal, o que eu aprendi, assim. Uma das coisas que é muito importante é não consumir de um único local os ensinamentos, de um único recurso e assumir aquilo como verdade e simplesmente tentar criar todas as aplicações com uma única fonte de verdade. Cada aplicação é única, cada contexto é único, cada empresa é única, cada time é único e você precisa ter recursos suficientes para fazer a melhor escolha no seu dia a dia. Por isso, ler coisas diferentes, consumir vídeos de lugares diferentes, consumir o canal do Otávio, o canal do Branas, o canal da Rocket, canal gringo, ver livro e tudo mais, e criar também a sua própria opinião em cima disso é muito importante. Porque por mais que esses conceitos existam há décadas, nem sempre eles vão funcionar da mesma forma que estão descritos no livro dentro da sua empresa. Por isso que é muito delicado. Né? Se você for pegar, por exemplo, como foi apresentado o MVC da primeira forma, não é a forma que é utilizada dentro das empresas. Então, da maioria das empresas, pelo menos. Por isso é tão delicado isso. Por isso que você precisa, claro, obter conhecimento de muitos lugares e formar a sua própria opinião, principalmente formar a opinião junto com o seu time. Isso é o que eu acho que é o mais importante. Assim. Não adianta também só você criar aquela opinião, estipular as regras e pedir que todo o time continue seguindo por aquele mesmo modelo, porque aí é um pouco difícil, né? Mas, assim, um ritual que a gente tem aqui no Fala Dev, no podcast, é definir uma hashtag no final do episódio para o pessoal comentar essa hashtag ali embaixo. E eu gostei muito da fala do Otávio, a última fala dele, que ele fala de, digamos, aprender um pouco todo dia, né? Então, eu acho que a hashtag desse episódio poderia ser hashtag um pouco todo dia, porque todos esses assuntos voltados à arquitetura, patterns, princípios, não é uma coisa que você vai pegar ali uma semana, vai ler um livro e pá, acabou. Não existe isso. Você tem que estar no mínimo ali 1 ano, 2 anos, com várias aplicações diferentes, com contextos diferentes, para você realmente dizer que entendeu aquilo, né? É uma coisa assim que não vai acontecer nem de 1 mês, nem 2 meses, são coisas que levam tempo, né, para realmente conseguir fazer. Mas, pessoal, agora realmente chegando nos finais, aí a gente já está bastante tempo gravando, mas realmente sim, foi uma conversa muito legal, muito fluida, por isso o tempo passou de uma maneira muito rápida. Cara, quero agradecer demais o Branas, o Otávio e a Dani também, por desprenderem um tempo aí deles para a gente ter esse papo. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que para a comunidade vai clarear muita coisa. Então, se você está vendo esse vídeo, se alguém aí da comunidade está vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, tiver algum lugar para deixar um comentário ou qualquer coisa assim, coloca um comentário aí embaixo dizendo o que você achou desse conteúdo, e se tiver dúvidas que não forem esclarecidas, bota aí, que a gente vai pedindo às vezes para o Branas, o Otávio também, darem uma passadinha aí para conseguir ajudar a gente a responder todas essas dúvidas, ou gravamos também uma parte 2, quem sabe, no futuro. Pessoal, obrigado aí por participarem e fechou. Valeu, pessoal. Obrigado, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Eu vou aproveitar e convidar vocês para assistir o próximo, que vai sair na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. E a gente vai falar no próximo sobre
A gente vai falar no próximo sobre microserviços, os desafios e as vantagens de aplicar esse tipo de arquitetura no seu código. A gente espera aqui na semana que vem e tchau! Tchau, tchau, pessoal!